Ok? Então, continuando aqui com a implementação, agora vamos implementar aqui a classe cargo controller. Tá? No caso aqui do controller, tá? Essa classe ela vai ser responsável por receber as requisições, né, que serão realizadas aí pela aplicação cliente e retornar com o resultado do processamento. Ok? Bom, então vamos lá. O primeiro passo que nós devemos fazer aqui é anotar essa classe com a anotação REST Controller. Ok? Então, aqui dessa forma, nós já estamos definindo que essa classe é um controller. Ok? Logo depois, nós temos que definir qual vai ser a URL, né, qual vai ser o mapeamento que nós vamos utilizar aqui para esse controller. Tá? Então, no caso aqui, nós vamos utilizar aqui a anotação request mapping, tá? E vamos definir o nome desse mapeamento como /cargo, ok? Então, quando o usuário, quando a aplicação cliente, né, fizer uma requisição para este mapeamento, no caso lá o endereço do servidor /cargo, então será feita uma requisição aqui, né, no caso o controller responsável por tratar essa requisição vai ser o cargo controller. Tá? Bom, então da mesma forma aqui, nós vamos precisar de uma instância do serviço, né, que no caso lá é o cargo service. Tá? Então vamos definir aqui o nome desse objeto, desse atributo, e da mesma forma que nós fizemos lá no serviço com o repository, né, nós precisamos que o Spring nos forneça uma instância desse objeto. Tá? Então para isso nós utilizamos aqui a anotação auto-wired. Tá? E agora nós temos que implementar aqui basicamente 4 métodos. Tá? Nós temos um método que vai listar todos os cargos, né, cadastrados no banco de dados. Tá? Teremos um método que vai listar, aliás, que vai buscar somente um cargo específico, né? No caso ele vai receber um parâmetro para buscar o cargo. Né? Temos o outro método que vai salvar o cargo, né? No caso esse método salvar, ele vai tanto inserir um novo registro quanto atualizar um registro já existente, tá? E o outro método vai ser o método que vai excluir um registro que já estiver armazenado no banco de dados, ok? Então vamos lá. Então nós temos aqui, vamos criar um método. No caso esse método ele vai retornar um array list, tá, de cargos e vamos chamar esse método de lista todos, tá? Ok. Vamos aqui pressionar Ctrl Shift O para organizar os imports. O list é do pacote Java útil. Ok. E agora nós vamos retornar aqui um service. Lista todos. Ok. Então nós estamos chamando lá do serviço, né, o método lista todos para listar todos esses cargos que estão cadastrados aí no banco de dados, ok? E esse método lista todos, ele vai ser um método do tipo get, tá? Então nós temos que adicionar aqui a anotação get mapping, ok? Agora nós vamos ter outro método aqui que vai retornar um cargo, tá? Um cargo específico, tá? Então nós vamos definir aqui, vamos só visualizar aqui no serviço. Vamos definir aqui o nome como busca por ID, tá? Só para manter o mesmo padrão. E esse método, né, ele vai receber como parâmetro também um inteiro, tá? E o que vai ser retornado? Nós vamos retornar o service.busca por ID, passando o ID como parâmetro, tá? E agora nós temos que definir qual é o método que vai ser utilizado aqui, né, o método HTTP, que vai ser utilizado para realizar essa busca por ID. No caso aqui nós vamos também utilizar o método get. Tá? Então nós temos aqui a anotação get mapping. Tá? Só que aqui nessa
nesse método vai ser necessário receber um parâmetro, tá? Qual que é esse parâmetro? No caso, o parâmetro é o ID do cargo que vai ser buscado no banco de dados, tá? Então aqui nós vamos definir o parâmetro. Para isso nós precisamos abrir e fechar uma chave, tá? E definir o nome desse parâmetro, tá? Que no caso nós vamos definir o nome como ID, ok? E esse parâmetro aqui do método busca por ID, nós temos que adicionar a anotação path variable, tá? Então, dessa forma, nós estamos informando que aqui está sendo recebido um parâmetro, né, via URL, tá? E o nome desse parâmetro é ID, tá? No caso aqui, como o nome do parâmetro aqui na anotação getMapping está como ID e o nome do parâmetro aqui no método também está como ID, aqui não é necessário informar o atributo nome, tá? Bom, então dessa forma nós definimos aí o método getMapping, tá? No caso é o método que vai buscar um cargo específico. Ok? Bom, agora nós vamos definir o método que vai salvar, né, um cargo. No caso, ele vai tanto inserir um novo registro quanto atualizar um registro já existente, tá? Então aqui nós temos o método que vai retornar também um cargo, tá? E aqui, para manter o padrão, vamos definir aqui também como nome salva objeto, tá? E ele vai receber aqui como parâmetro um cargo. Ok? No caso aqui, nós temos que retornar lá do serviço service o salva objeto, tá? Que recebe aí também o cargo como parâmetro. E agora nós temos que adicionar aqui a anotação do tipo de da requisição HTTP que será utilizada, tá? No caso aqui do método salva objeto, nós vamos utilizar a anotação postMapping, tá? Então aqui vai ser uma requisição post, tá? Então para salvar o objeto nós iremos utilizar aqui a requisição post, tá? E nós temos aqui um atributo, né, que no caso é o cargo, né, um atributo, não, um parâmetro, né, que no caso é o cargo, e esse parâmetro ele deve vir no formato JSON, tá? Então esse parâmetro ele vai vir no corpo da requisição, tá? Então para isso nós temos que adicionar aqui a anotação request body, tá? Então dessa forma nós estamos informando que os dados desse objeto cargo serão enviados aí no corpo da aplicação, ok? Bom, então agora falta implementar o método que vai realizar a exclusão de um determinado cargo, tá? No caso desse método aqui, ele não retorna, ele é tipo void, né? Ele não retorna nada. Então vamos definir aqui o nome desse método e aqui ele vai receber, né, como parâmetro, no caso ele vai receber somente um inteiro, tá? Que vai ser, no caso aqui, o ID do cargo que vai ser excluído, tá? Só que lá no nosso serviço, tá, nós definimos que esse método exclui objeto, ele recebe um cargo como parâmetro, tá? O que nós vamos fazer? Nós vamos aqui alterar esse procedimento, tá? Então vamos aqui no cargo service e fazer o seguinte, tá? Vamos remover aqui esse parâmetro, definir aqui o ID, né, um objeto do tipo inteiro, e aqui nós vamos criar, tá, um novo cargo e definir o ID desse cargo como o ID que foi passado como parâmetro, ok?
Então agora nós vamos voltar aqui no controller. Na verdade aqui nós não temos um return, tá? Porque esse método ele é do tipo void, então apenas precisamos chamar aqui o método excluir objeto, tá? E aqui nós vamos definir que essa requisição será do tipo delete, tá? Então aqui vai ser um HTTP delete, tá? Então quando for enviado um HTTP delete, vai ser executado então aqui esse método excluir objeto, tá? E da mesma forma, tá, que nós temos aqui, aliás, que nós temos aqui no método que vai buscar por ID, nós temos que definir um parâmetro, tá? E qual parâmetro que é esse? No caso é o ID do objeto, tá? Da mesma forma, nós temos aqui o path variable, tá? Temos que incluir esta anotação, tá? Então aqui estamos definindo que nós temos o ID como um parâmetro e passando aqui o ID neste método, ok? Bom, então dessa forma nós já definimos aqui os métodos padrões, né, que serão utilizados aí, que serão requisitados, né, pela aplicação cliente, ok? Bom, então agora nós já podemos realizar um teste aqui na nossa aplicação. Então vamos lá. Vamos aqui rodar a aplicação, vou aqui clicar com o botão direito, Run as Spring Boot App. Ok. Vamos aguardar aqui o procedimento. Ok, então foi iniciado, tá? Como nós podemos ver, o Tomcat ele foi iniciado lá na porta 8080, tá? Então vamos acessar aqui essa aplicação, tá? No caso aqui é 8080. E aqui nós temos a solicitação de usuário e senha, tá? Bom, vocês puderam perceber, nós não realizamos nenhum procedimento com relação ao Spring Security, tá? Mas só o fato de nós termos adicionado essa dependência no projeto, nós já temos aqui essa segurança no sistema, tá? Por enquanto, nós vamos fazer o seguinte. Eu vou aqui no arquivo pom.xml e vou apenas comentar, tá, essa dependência que foi definida aqui, tá? Eu vou remover essa dependência do projeto por enquanto, tá? Depois nós iremos adicioná-la novamente. Vamos visualizar aqui. Está sendo reiniciado, né, o servidor. Ok. Vamos tentar acessar aqui novamente. Ainda assim, ainda continua com a solicitação do login. Vamos fazer o seguinte. Vou finalizar aqui. E executar novamente. Ok, foi iniciado. Então vamos lá novamente aqui no... Ok, agora nós temos aqui uma página de erro, né, onde que essa página não foi encontrada, tá? Essa página não foi definida ainda lá no projeto, tá? Então por isso que apresenta aqui essa página de erro, tá? Bom, aqui no caso nós definimos, né, aqui no controller o caminho /cargo, tá? Então vamos aqui acessar esse caminho /cargo. Ok? Bom, por enquanto aqui nós não temos nenhuma informação, tá? Porque nós não temos nenhum registro no banco de dados, tá? Eu vou aqui apenas incluir manualmente, tá? Inicialmente,
Vou colocar aqui, cargo 1, aqui no caso, descrição 1, um valor qualquer aqui, vou definir aqui um valor qualquer, salvar. Pronto, já temos aqui um registro no banco de dados. Se eu vier aqui no cargo, olha só, nós temos aí esse registro que já foi buscado lá do banco de dados, tá? Então, o que vocês podem perceber? Com apenas algumas linhas de código, né, nós já implementamos o controller, né, que está recebendo essas requisições, tá? Já implementamos aqui o serviço, que é a classe que vai realizar aí a lógica de negócio. Tudo bem que aqui nessa classe, por enquanto, só está sendo chamado o repository, né? E aqui no caso do repository, bastou herdar aqui de JPA repository para que todas as funcionalidades, né, utilizadas aqui no service já estivessem disponíveis, tá? Então, a aplicação aqui ela está funcionando perfeitamente, ok? Se eu passar aqui, por exemplo, um ID, né, aqui como nós só temos um único registro no banco de dados, eu vou fazer o seguinte, eu vou duplicar aqui essa linha, vou colocar aqui cargo 2 e aqui descrição 2, tá? Ok? Vamos aqui realizar uma nova requisição no cargo. Então aqui vocês podem perceber que foi buscado lá os dois registros, né? Temos aqui o cargo cujo ID é igual a 1 e o cargo cujo ID é igual a 2, tá? Se eu passar aqui um parâmetro, agora vai ser buscado somente o cargo cujo ID é igual a 1, ok? Se eu passar aqui o parâmetro 2, nós temos aqui o cargo cujo ID é igual a 2, tá? Se eu passar aqui o parâmetro 3, por exemplo, nós temos aí um status 500, tá? Então ocorreu um erro lá no servidor, por quê? Porque não foi encontrado esse registro lá no banco de dados, tá? Bom, então dessa forma, o que nós temos que fazer aqui, né? No caso, nós temos que tratar inicialmente esse erro aqui e temos que testar também, no caso, as outras funcionalidades, né? Que é, no caso, salvar um objeto e apagar um determinado objeto, tá? Só que essas requisições aqui, nós não vamos conseguir fazer diretamente aqui pelo navegador, tá? Aqui, por enquanto, no navegador nós só conseguimos fazer as requisições do tipo GET, tá? Que no caso são as requisições aqui tanto para listar todos quanto para buscar por ID, tá? Depois nós vamos instalar uma ferramenta, tá? Onde nós poderemos testar essas requisições aqui, tanto do post quanto do delete, tá? Então, nos próximos vídeos, então, nós continuamos com a implementação.